Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. Diz assim o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 28 a seguir. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Ou qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Que o Senhor nos dê graça no entendimento da sua palavra. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é suficiente para cada um de nós e por meio do teu Espírito possamos compreendê-la. Mas que o Senhor nos use também para que, junto com a tua igreja, possamos ampliar esse conhecimento, essa verdade, e de forma prática refletir nos nossos dias posteriores a tua palavra e a verdade do Senhor. Ensina-nos mais uma vez, apesar de nós, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Meus amados irmãos, dias atrás estava acompanhando um vídeo e vi um famoso influencer brasileiro que lota teatros em seus shows com o objetivo de fazer pessoas rir, e ele tem isso e consegue exercer com muita clareza e as pessoas gostam bastante, mas ele sentou em uma cadeira de um podcast e também resolveu falar e opinar sobre o que ele pensava sobre Deus e como ele enxergava Deus a partir de si mesmo. E há uma crescente realidade, principalmente no Brasil, sobre pessoas distantes de Deus, conhecendo pouco a Deus, mas que têm opiniões sobre Deus, que dizem e que conhecem Deus a partir de si mesmo. E isso se dá porque, ao longo dos últimos 1500 anos, tanto na era do Iluminismo, quando a razão era o guia dos homens, chegando até a pós-modernidade, quando o homem relativizou tudo e não há a verdade, até os dias atuais, onde o homem vive a partir da sua própria experiência ou a partir do seu próprio sentimento, todo mundo tem uma noção de quem é Deus a partir de si, e muitas vezes a partir da sua própria experiência. Há uma gama gigantesca de pessoas com realidades totalmente diferentes e distantes de Deus, mas que se dizem saber sobre Deus e que também vivem para Deus. Mas Calvino nos ensina, no livro 1 das suas Institutas, uma realidade que nós precisamos pensar e viver. Quando ele cita Gênesis 31, 19, falando de Raquel, que roubou os ídolos do seu pai e fugiu, Calvino nos traz a seguinte conclusão, dizendo que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. E o homem passa a viver a partir de si mesmo e transformando o que ele pensa em um ídolo.
e ele valida tanto no saber o que é Deus, quanto no saber o que é o amor, todas as coisas. Os nossos dias atuais, a nossa geração está vivendo a partir do amor. Tudo é válido em nome do amor. Tudo se pode em nome do amor. E o amor tornou a regra de medida de todas as coisas. A pergunta que nós temos que fazer é: quando deixou de ser? Quando o amor deixou de ser a regra de medida de todas as coisas? Não foi por amor que em Gênesis 3, quando o homem cai, Deus vem até a ele e dá a direção daquele que viria e resgataria toda a humanidade? Não foi também por amor que o Senhor preservou Noé e a sua família diante de uma geração totalmente corrompida? Não foi por amor que Davi, que nós ouvimos agora há pouco, alcançou o perdão de Deus e recebeu o título de ser um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo assassino e adúltero? Não foi por amor que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, o próprio Verbo, dizendo essas palavras, morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos perdão? Não é por amor que nós temos a rica esperança da eternidade, com Ele, vivendo longe e distante do pecado que nunca mais habitará em nós? Sempre foi por amor. O apóstolo João diz em 1 João capítulo 4,16, que Deus é amor. A regra sempre foi por amor. O problema é quando o amor é um sentido a partir do homem, isso se dá e se torna como um ídolo para nós. A regra não é mais a partir do que Deus disse sobre o amor, mas aquilo que eu tenho como experiência do amor. E aí Calvino está certo em dizer que aquilo que vem a partir do homem, ele torna um ídolo para si. E quando se torna ídolos, é porque há idolatria no meio. E a idolatria para a humanidade sempre existiu, como Calvino cita Raquel e o seu pai, como nós vemos, por exemplo, em Atos 17, quando Paulo chega em Atenas e um panteão de deuses ali. Sempre fez parte da vida e da humanidade a idolatria. O problema é que a ideia contemporânea de idolatria ainda está fundamentada na ideia de uma estátua que os homens se curvam diante dela e o adoram. O problema é que a sociedade contemporânea criou novos deuses e alguns deles parecem ser abstratos. Criou novos ídolos e tem reverenciado a eles, porque nós também amamos. A sociedade atual tem vivido também com os seus ídolos. E por incrível que pareça, idolatria também é coisa de regenerado. Senão Deus lá no Monte Sinai, ao falar ao povo de Israel e entregar o decálogo, os 10 mandamentos, que inclusive é a razão de Jesus dizer essas palavras, o Senhor não estava falando com pagãos, o Senhor estava falando com Israel. Era para que Israel não tivesse outros deuses além de Deus. E é um cuidado que nós devemos ter, porque ao longo das Escrituras, um dos temas principais é justamente a idolatria, os ídolos que criamos, porque, sobretudo, às vezes colocamos e amamos coisas acima de Deus. A mesma mensagem que Êxodo 20 vai trazer para nós é a mesma mensagem válida para os dias atuais, que não devemos amar nada acima do próprio Deus. O ponto central aqui é: aquilo que amamos mostra quem
nós adoramos. E veja, Jesus então, depois de uma série de discussões com fariseus e saduceus, chega a esse texto que nós lemos e Riley fala para nós que, sem esses homens saber, eles deixaram uma grande riqueza para nós com esse ensinamento, com esse questionamento para nós. Quando nós olhamos para o texto, e eu te convido agora a pensar juntamente e olhar juntamente comigo para que possamos pensar, Jesus está ali novamente numa discussão e há um escriba observando todas as outras discussões anteriores que Marcos vai relatar aqui no capítulo 12. E de repente ele entra com essa pergunta para Jesus Cristo. E o seu questionamento é: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus então começa a ensinar como nós deveríamos ordenar a quem amamos primeiramente, para que os nossos outros amores sejam reordenados na presença do Senhor, para que não possamos cair no erro que Calvino cita de amar aquilo que nós não deveríamos amar e transformar em ídolo. Jesus então traz alguns ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando ele pergunta, Jesus responde dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse texto remete a Deuteronômio 6, quando lá no chamado em hebraico, chamar, o convite a ouvir, Deuteronômio direciona Israel dizendo: ouve o Senhor nosso Deus. O Senhor está logo de imediato nos deixando uma grande mensagem: tornamos deuses aquilo que amamos, porque não ouvimos o Deus que fala. Quando abandonamos e deixamos de ouvir a Deus, provavelmente vamos ouvir outras vozes, e ao ouvir outras vozes, podemos amar aquilo que Deus não nos pediu que amássemos. E se isso acontece, é porque estamos invertendo a ordem. Deus nos convida a amar aquilo que Ele nos deixou para amar e a usar aquilo que Ele nos deixou para governar. E se invertemos, então passamos a amar o que deveríamos usar e governar, e passamos a usar aquilo que deveríamos amar. Se invertemos essas duas coisas, usando o que deveríamos amar e amando aquilo que deveríamos usar, invertemos e passamos a criar ídolos em nossos corações. Por quê? Porque deixamos de ouvir a voz do Senhor. O Deus que falou em Êxodo, estava falando a Israel: Israel, não terás outros deuses além de mim. Não farás imagens para serem adorados. Veja que o mesmo Israel, passando um pouquinho de tempo, o Senhor havia demorado um pouco na conversa com Moisés. O que acontece? Israel chega para Arão e exige algo que eles pudessem ver. E nós conhecemos como o bezerro de ouro. Deus havia falado, entregado o decálogo, os 10 mandamentos. Logo, mais à frente, não demorou muito, o homem já estava desejando ídolos para o seu coração. Amados irmãos, o Senhor nos convida a ouvir a sua voz, porque a sua voz é guia para os nossos corações. Apesar de haver muitas coisas que o Senhor nos deixou para amar a Deus sobre todas as coisas deve ser o guia para reordenar todos os outros amores que temos, seja família, seja negócios. Eles não podem sobrepor a Deus,
porque a palavra do Senhor é o nosso guia. E Ele continua nos convidando e nos orientando, dizendo o segundo ponto que eu quero trazer para vocês: se amamos a Deus, não amaremos o mundo. Se amamos a Deus, não amaremos o mundo. Veja o que Deus diz a partir do versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Para reordenar as nossas vidas, nós precisamos entender que o Senhor dá razões pela qual nós devemos adorar e como adorar, como amá-lo e como adorá-lo. Primeiro, ele diz que é de todo o coração, porque o coração é entendido como o centro dos nossos afetos e motivações. É a partir do coração que brota as ações e, portanto, amar a Deus de todo o coração implica em uma devoção profunda e sincera a Ele. Se nós compreendermos que devemos amar ao Senhor porque dos nossos corações partem as ações e motivações que manifestam a quem nós adoramos, o Senhor será glorificado porque Ele será o primeiro em nossos corações, e não o dinheiro, e não os bens, nenhuma criatura, nada estará em primeiro lugar, a não ser Deus. O verbo grego, ágapo, aqui está nos convidando a uma fidelidade pactual, a uma fidelidade a Deus, e a mais nada que sobreponha a Deus. Porque se Deus é o guia, automaticamente nós seremos fiéis àquilo que o Senhor ordenou entre os homens. Porque o Senhor direciona os nossos corações. Mas Ele diz que há uma segunda maneira de nós amarmos de toda a nossa alma, que agora não é apenas um aspecto do âmago da alma, do interno do homem, mas também a alma, que está relacionada ao aspecto imortal do homem e espiritual do ser humano. É uma essência que vai para além da física, mas olhando também para a eternidade. Amar a Deus com toda a alma significa que a nossa relação com Ele deve ser a nossa prioridade durante a nossa existência, a nossa peregrinação. Não outros deuses, não deuses criados pelos homens, que amam as coisas e tornam-os ídolos em seu coração. O Senhor, como um bom pastor, nos convida a, através da nossa alma, amar a Ele como prioridade, tanto nessa vida quanto para a eternidade. Amamos enquanto estamos vivendo, mas com os olhos na eternidade. Por isso devo amar de todo o coração, de toda a alma, mas também diz que é de todo o nosso entendimento. O entendimento precisa ser a palavra do Senhor, unicamente a palavra do Senhor, utilizando a única fonte de conhecimento divino para nos redirecionar ao amor a Deus, a guiar os nossos corações e a nossa alma ao entendimento de que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. O conhecimento de Deus é a verdade revelada nas Escrituras, que de maneira racional nos conduz também para vivermos na presença do Senhor. E ele conclui que amar a Deus de coração, de alma e de entendimento, e também com toda a nossa força. Essa força já está relacionada à obediência, à energia que nós aplicamos para ouvir Deus e obedecê-lo. E eu sei que não é fácil, diante dos convites dos deuses que o mundo oferece, mas o Senhor nos convida a olhar para Ele e entender que Ele é o guia e obedecê-lo segundo a tua vontade, segundo o seu mandamento.
Essa força está relacionada à obediência prática a Deus em todos os aspectos da vida. O amor a Deus não é apenas emocional ou intelectual, mas traduz em ações concretas que nos direciona a viver para o Senhor. Por isso, o apóstolo João, em 1 João 2,15, ele vai nos dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Há um convite, meu amado, todos os dias, para mim e para você, para amarmos o que tem no mundo. E aqui mundo não é cosmo, é sistema. É o que os outros enxergam e olham como importante. Talvez a prioridade seja a vida profissional, como certa vez, lendo a respeito de um grande CEO, perguntou-se a ele se houvesse alguma coisa que o impedia de ter sucesso. Ele respondeu: não. E o repórter perguntou: nem a família? Ele disse: também não, porque se a família te atrapalhar, troque. Perceba como a sutileza dos deuses modernos é um perigo para nós, e precisamos ouvir a voz do Senhor, amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a nossa força, para não sermos conduzidos àquilo que nós deveríamos governar e nós passamos a amar. Mas o texto continua nos dizendo que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui está o terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Se amamos a Deus, refletimos o amor verdadeiro ao mundo. Quando nós olhamos, por exemplo, os 10 mandamentos, a segunda tábua, nós enxergamos lá alguns mandamentos que o Senhor deixa para nós. Por exemplo, o 5º mandamento, honrar pai e mãe. O 6º mandamento, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. Ele começa orientando que o próximo precisa ser beneficiado pela relação que eu tenho com Deus. Se os 4 primeiros mandamentos tratam da relação do homem com Deus, os últimos 6 vão tratar do relacionamento entre os homens. E é nesses relacionamentos que eu consigo manifestar a glória de Deus. Por isso Jesus diz que esse 2º mandamento é: amarás o próximo como a ti mesmo. Perceba que o amor verdadeiro, baseado nas Escrituras, vai manifestar bênção e cuidado para com o próximo em todos os aspectos das nossas vidas. Seja com os nossos pais, os primeiros entes federativos que Deus estabeleceu no Éden e que a partir deles toda a geração se veio, são beneficiados, porque nós amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E por último, o verdadeiro amor, baseado nas Escrituras, encerra qualquer pauta. Se a pauta do amor para o mundo é um amor idólatra, quando manifestamos o amor a Deus e o amor ao próximo, o assunto se encerra. Veja os versículos 33 que diz: a resposta do escriba foi: e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, e amar o próximo como a ti mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios.
Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E veja a conclusão, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Se amamos a Deus como Deus pede, e amamos o próximo como Deus também pede, não há outro padrão além do dele. A pauta está encerrada, porque o que redirecionou os meus amores está baseado naquilo que Deus estabeleceu, e não a partir da minha própria experiência, e não a partir do meu próprio eu, daquilo que eu considero importante. Portanto, eu gostaria de deixar duas aplicações para as nossas vidas a partir desse texto. A primeira delas é: se amares as palavras do Senhor, amarás corretamente. Se estamos olhando para as Escrituras, não é o padrão, o conceito, a forma que o mundo ama que vai direcionar as nossas vidas, mas sim a palavra do Senhor e o que o Senhor estabeleceu para nós. Ao amarmos as palavras do Senhor, nós entendemos que este é o caminho para ordenar corretamente todos os outros amores. Ame a palavra do Senhor, e eu e você, nós aprenderemos a amar como Deus ama. Nós não basearemos as nossas vidas naquilo que o mundo pensa ou a minha própria experiência, mas o que Deus estabeleceu pela sua palavra. E segundo, cuide do seu coração. O salmista nos diz que nós precisamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, para não pecar contra Ele. A razão que nós estamos aqui é para compreender a palavra do Senhor, para que possamos guardar o nosso coração nela. E se amamos a Deus, guardaremos o nosso coração nele, porque o que amamos não pode ser produto de nós mesmos. Não é a partir da nossa própria experiência que eu entendo Deus e entendo o que é o amor. É o contrário, é a partir de Deus. O amor verdadeiro não nasce a partir de nós mesmos. Se vamos novamente ao Decálogo, aos 10 mandamentos, e chegamos ao 10º mandamento, ele inicia dizendo: para cada um de nós, não cobiçarás. A cobiça não é um produto externo, é um produto interno do homem. Ela nasce do desejo do que é externo, mas ela vem internamente. Por isso nosso coração precisa estar guardado no Senhor, para que a cobiça, para que os problemas internos, que Mateus 15 vai nos dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. O que sai de nós é o problema. Nós possamos ser guiados pelo Senhor Jesus para amar Ele, viver para Ele, ser guiado pela sua palavra e guardar o nosso coração nele. O que amamos deve refletir Deus e não ser produto do nosso ego ou da nossa cobiça. O que amamos deve refletir Deus, porque Ele nos ensinou a amar de acordo com a sua lei, e não a partir do que eu penso ou imagino. Justamente porque, apesar de regenerados, ainda recebemos a influência do pecado, que tenazmente nos assedia, tentando nos levar para longe de Deus. Meu amado irmão, o teu coração precisa estar protegido no Senhor. E é difícil para nós entendermos que muitas vezes nós não temos condição alguma de amar corretamente. Mas se amamos como o Senhor nos ensinou, somos guiados pela sua presença. Portanto, meu querido, nessa peregrinação
entre deuses, que você possa amar o único Deus verdadeiro, o nosso Senhor. Entre tantos altares, a minha oração e o meu desejo é que o seu coração pertença apenas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entre tantos holocaustos e ofertas e sacrifícios nos dias atuais, que o seu coração e o meu coração pertença a Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Viva para o Senhor Jesus. Amar a Deus e a sua palavra é o grande antídoto contra a toxina dos deuses modernos e falsos desses dias atuais. Que o Senhor te guarde no amor dele, que o Senhor te conduza a viver e a amar conforme ele ensinou, que o Senhor te conduza a amar o que ele pediu que você amasse, e que você desfrute daquilo que ele te deu para governar, mas que você esteja protegido na palavra do Senhor, e o seu coração esteja protegido em Deus, para que você não inverta as ordens que o Senhor nos deu. Queria te convidar a uma palavra de oração. Senhor, nós, como homens falhos e pecadores, pedimos a Ti a Tua graça mais uma vez. Que os nossos amores nessa peregrinação estejam ordenados pela Tua palavra. Não a partir de nós ou da nossa própria experiência, não a partir do que sinto, como são os dias modernos, os dias atuais, o homem moderno, ou melhor dizendo. Que o Senhor nos ensine a amar como o Senhor amou. E que para amar o Senhor acima de tudo, eu possa olhar para a Tua palavra e ela ser o guia dos nossos corações. Nossa oração hoje, nosso clamor é que a Tua igreja, na qual eu estou incluído também, viva dessa forma e faça conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.